Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. O Café Vascaíno está no ar. Não está da forma como nós gostaríamos, no ponto que nós gostaríamos de trazer a vocês, no tom que eu gostaria de externar. Você chega deixando o seu like, comentando, deixa aqui a sua mensagem de amor ao Roberto Dinamite, porque esse café vai ser um café de grandes lembranças. Tomei grandes cafés com o Roberto Dinamite, cafezinho com ele, dividir redação com o Roberto Dinamite. Eu vou dividir essas lembranças com você, porque eu vou lembrar dos grandes momentos, do sorriso largo do Roberto Dinamite. Ao longo do nosso vídeo, vocês vão acompanhar, como vocês já estão vendo aqui, imagens de ex-jogadores, de clubes adversários do Roberto Dinamite. Todos fizeram questão de externar o sentimento pela partida do maior ídolo da história do Vasco da Gama. O cara que vestiu a camisa do Vasco por 1110 vezes. Nenhum jogador vai ultrapassar Roberto Dinamite. Que fez 708 gols com a camisa do Vasco. Só com a camisa do Vasco. Foram quase 800 na carreira. Brilhou dentro de campo. As minhas primeiras lembranças são da final do Campeonato Brasileiro, 1984, Vasco e Fluminense, um grande clássico, Campeonato Brasileiro. Depois os grandes duelos com o Flamengo, maior rival do Vasco, para mim sempre foi. Falta na entrada da área, de um lado do outro, as torcidas comemoravam como se fosse um pênalti, porque era falta para Roberto, para Zico, dois gênios dentro de campo que cresceram juntos. Quantas e quantas vezes, conversando com Roberto, ele dizia que o fato de ter tido Zico como um grande rival o fez ser do tamanho que ele foi. E como assim? Ele explicava. Um jogador que fazia ele crescer profissionalmente. Um jogador que obrigava ele, Roberto Dinamite, a treinar mais e mais cobrança de falta, pênalti, para ser também excelente. Esse era um desafio que cada um deles se impunha. Jogadores geniais. Zico teve a generosidade na despedida do Roberto Dinamite de vestir a camisa do Vasco no amistoso com La Coruña. Roberto Dinamite formou gerações de torcedores, milhões. As minhas primeiras lembranças no Maracanã são exatamente com Roberto Dinamite em campo. Como era bom o vovô Rubens, meu avô, me levar ao estádio para acompanhar Roberto Dinamite. Grandes momentos. O título de 87, estadual, que vai começar agora, nessa semana, o Vasco estreia sábado com o Madureira, tinha um peso enorme. Aliás, parabéns à federação, que vai fazer uma justa homenagem ao maior artilheiro do campeonato estadual. Ninguém fez mais gols do que Roberto Dinamite. 278 gols. O troféu do artilheiro dessa edição, tomara que seja o Pedro Raul, mais ainda eu vou torcer para isso, vai levar o nome de Roberto Dinamite. Muitas e muitas homenagens foram feitas ontem, continuam sendo feitas hoje, serão feitas amanhã. O velório começa às 10 da manhã em São Januário, aberto ao público, ao torcedor, para se despedir do grande ídolo, grande jogador, grande ser humano, Roberto Dinamite. Carlos Roberto de Oliveira, que foi batizado como Roberto Dinamite, a explosão do gol, por conta do seu chute muito forte. Logo na estreia, num belíssimo gol no Maracanã, o Jornal dos Esportes cunhou. E ficou esse apelido eternizado. E Dinamite formou gerações, ganhou títulos, respeito por onde passou. Tive o privilégio de, ao trabalhar nessa minha profissão, virar amigo do Roberto Dinamite. Tantas e tantas vezes nos falamos, nos zoamos. Assim nós brincávamos quando nos encontrávamos. Eu lembro que o meu último encontro com ele foi lá no CT do Vasco, no ano passado, ele fazendo uma propaganda para a Nivea. Eu entrei
na sala de imprensa, ele estava gravando. Aí me olhou, o que tá fazendo aqui? Jogou? Falei, eu joguei, e você? Jogou com quem? Não era falta de respeito, era a forma carinhosa que a gente brincava um com o outro. E aí eu botava pilha nele, ele botava em mim, mas sempre com muito respeito. Tive o privilégio de ter o Roberto Dinamite como colunista da Rádio Bradesco Esportes FM, a qual eu coordenei durante 2 anos, e fiz questão que ele tivesse a coluna chamada Detona Dinamite. Contava todos os dias um caos. Lembrava os grandes confrontos com a defesa do Flamengo, Moser, Leandro, que eram amigos fora de campo, companheiros de seleção brasileira, mas quando a bola rolava, o pau cantava. Contava como ele fazia, como ele treinava as cobranças de falta, o último a entrar no ônibus, todo mundo pronto, ele entrava. Acácio, também nosso companheiro na Bradesco Esportes FM, lembrou diversas histórias. Eles foram companheiros de quarto nas concentrações. Roberto foi um cara genial. Durante a Copa do Mundo, eu mandava mensagem, falava com a filha, a Roberta. Já há algum tempo nós não nos falávamos pelo telefone, talvez ele falasse com poucas pessoas ainda pelo WhatsApp. Falamos muitas vezes, mas agora na reta final não mais. E eu mandava mensagem para saber dele, pela filha, pela Roberta. E falei com ela lá do Catar, passei para ela, falei, passe ao Roberto que vim para a Copa do Mundo, poxa, um prêmio profissional. Ela ficou muito feliz de saber. Falei, diga a ele que quando voltar eu vou visitá-lo. Faço questão de aí tomar um café, bater um papo, e ela, a oportunidade disse, venha, só a gente organiza porque na semana de químio ele fica mais caidinho e tal. Não deu tempo. Deixei passar as festas de fim de ano para que ele pudesse dar uma descansada, a gente marcasse o café. Ficou para uma outra oportunidade, amigo. Para mim é muito difícil sempre fazer um vídeo ou falar de um amigo que perco, porque é egoísmo da nossa parte, claro que é. Mas eu vou conseguir chegar até o final e deixar a mensagem que eu gostaria de deixar para você, torcedor vascaíno, que acompanha o nosso canal. Eu estava revendo ontem o podcast que eu fiz com ele de uma generosidade gigante, gigante, gigante. Ficou mais de 2 horas batendo papo. Tá aqui na descrição também, torcedor. E ele lembrou muitos fatos, brincou. Ontem até botei um corte. Teve uma pessoa que não entendeu, mas assim, eu vi que o alcance foi exatamente o que eu queria. E logo que eu coloquei no ar, um grande amigo, Jorge, curtiu, um beijo, Jorge, me ligou e falou, Fábio, obrigado por nos confortar com esse conteúdo, em que ele brincava, que eu provoquei, e falei, Roberto, se você pudesse escolher Edmundo ou Romário para um ímpar para o time e tal, ele falou, não, os dois e tal. Falei, os dois escolheriam você para o time também. Aí no final ainda bota, e Bebeto? Ele falou, pô, tu quer me complicar? Era assim, era nesse clima de alegria, de felicidade que o Roberto nos proporcionou. Descanse em paz. Vá em paz, meu amigo. Irei a São Januário amanhã dar o meu último adeus aqui na terra a você. E a você, torcedor, faça a sua oração. Você não pode ir a São Januário, não mora no Rio de Janeiro, de onde você estiver, eleve o seu pensamento para o seu Deus, em oração, para que conforte a família, os filhos, os netos, a neta Valentina, que ele tinha adoração. Certa vez nós estávamos no circo, ficamos eu, ele, a Valentina e meu filho Lucas. Ele sempre muito cuidadoso e muito carinhoso com o Lucas também, com toda a minha família. Vá em paz, amigo. Que Deus lhe conforte e lhe dê todas as oportunidades ao seu lado. Porque um dia a gente se vê. E volta a dar aquelas risadas. Vou voltar a te provocar. E aí, jogou com quem? Chupou laranja com quem? Aqueles zagueiros eram fáceis.
Eram provocações de duas pessoas que se respeitavam e eu tive o privilégio de ter a amizade. Vai com Deus. Descanse em paz. Até a próxima.